Desde o ano passado, eu comecei a trazer na minha página do Facebook uma série chamada O Corpo Educa, onde abordei causas espirituais e emocionais das doenças. E a série teve tanta repercussão que eu decidi expandir, e hoje ela vai virar um e-book. Inclusive, se você tem interesse de adquirir esse e-book, que está disponível totalmente gratuito, é só clicar no link aqui na descrição desse vídeo que eu mando o e-book para você, certo? Bom, mas por que será que essa série teve tanta repercussão? É o que a gente vai abordar no vídeo de hoje. Quando eu iniciei essa série de posts, eu realmente não imaginava que ela teria tanta repercussão assim. Mas à medida que eu fui colocando as postagens, as doenças, e as pessoas foram interagindo, respondendo, dizendo: nossa, Ju, como faz sentido? Nossa, Ju, é isso que eu realmente tenho. Eu comecei a analisar, e por que que faz tanto sentido? Por que que teve tanta repercussão assim? Porque as explicações, a causa emocional, a causa espiritual que a gente vai entendendo simplesmente faz sentido. Questões que muitas vezes nem mesmo a medicina consegue explicar, ou até explica, mas de forma muito genérica, de forma muito superficial. Então, se eu tô tendo um problema, ele não é isolado. Da onde esse problema vem? E daí que vem uma questão muito importante de que o corpo, a linguagem do corpo, a forma que o corpo se comunica com a gente é um grande indício de autoconhecimento. Então, o corpo ele precisa falar para que ele possa sinalizar o que não está indo bem na nossa vida, no nosso ser de uma maneira geral. É como, por exemplo, quando a gente tem uma cárie. Nós temos diversos dentes na nossa boca. E como saber qual desses dentes está com problema? Quando ele começa a doer. E acontece, então, da mesma forma com todo o nosso corpo. É preciso haver uma fala, uma comunicação. Mas essa comunicação vem da onde? Melhor dizendo, da onde começam as doenças? Bom, ao redor do nosso corpo nós temos uma anatomia sutil, que é um reflexo energético do que acontece nos nossos corpos físico, emocional, mental e espiritual. Cada um deles tem uma camada ao redor do nosso corpo. E a camada mais abrangente é a camada do corpo mental. Então, tudo começa na mente. Tudo começa nos pensamentos. Todo o funcionamento do nosso corpo ele vai gerando uma energia que automaticamente vai refletindo nesse nosso campo energético. Então acontece mais ou menos assim. Eu tenho um pensamento desequilibrado, um pensamento negativo, um pensamento que não é muito bom. Eu vou gerar uma emoção e isso vai começar a gerar uma energia. Quanto mais eu alimento esse padrão de pensamento e esse padrão de emoção, é como se eu fosse criando uma energia aqui que fica na nossa anatomia sutil. E quanto mais eu alimento essa energia com esse pensamento e com essa emoção, essa energia vai ficando como uma bola, ela vai ficando densa. E quanto mais densa, mais ela vai sendo atraída para o corpo físico, porque o corpo físico é um corpo denso. Então, a doença ela é a última instância de um desequilíbrio que começou lá em pensamentos doentes que originaram emoções e sentimentos doentes, que foram alimentando uma energia que foi ficando doente. Com o passar do tempo, essa energia foi chegando perto do nosso corpo físico, mas em que parte essa energia vai se aproximar? Da onde ela encontra ressonância. Então, se era um pensamento que gerou uma mágoa, ela vai chegando perto dessa região do chakra cardíaco, do chakra plexo solar, que é onde fica o centro das nossas emoções e o centro dos nossos sentimentos. Bom, falando em chakra, é isso mesmo que acontece. Com toda a nossa energia ficando debilitada, os nossos chakras, que são nossos centros de energia, eles não conseguem mais funcionar bem. Então, abordando de forma bem resumida, porque chakras é um assunto muito vasto, nós temos 7 chakras ao longo do nosso corpo. Chakras
principais, ligados a outros chakras menores, que consequentemente são ligados em glândulas importantes do corpo, em órgãos, em áreas da nossa vida. Então, se nós vamos alimentando pensamentos, emoções, atitudes, comportamentos negativos, a nossa energia vai se debilitando, os nossos chakras vão se debilitando. E é ali que começa um indício de onde vai originar uma doença, aonde já há uma propensão da doença se instalar. Então eu vou dar um exemplo. Dor de garganta, né? Que muitas pessoas acabam dizendo que adquiriram uma dor de garganta por causa do frio, do ar-condicionado, enfim. Imagine o seguinte, você está numa sala com várias outras pessoas durante uma tarde quente e lá dentro está ligado o ar-condicionado. Digamos que tem 10 pessoas naquela sala. No dia seguinte, só você acorda com dor de garganta, as outras pessoas não. O que isso quer dizer? Que para quem acordou com dor de garganta após ter passado a tarde naquele ar-condicionado, significa que já havia uma propensão de originar um desequilíbrio ali. Claro, tem relação com o nosso sistema imunológico, inclusive o chakra cardíaco, ele está relacionado ao nosso sistema imunológico. Também é o chakra que está responsável pelo amor, pela cura, né, pelos nossos sentimentos. Então, se a gente tem um chakra cardíaco equilibrado, a gente vai ter um ótimo sistema imunológico também. Mas não é bem isso que acontece. E nós vamos tendo esses desequilíbrios energéticos e esses desequilíbrios ao longo de todo o nosso ser. Então, a doença começa aonde já havia um ambiente fértil para ela. E esse ambiente se fertiliza com os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes negativas. Por isso que quando a gente começa a ouvir o nosso corpo, é uma grande oportunidade para a gente começar a prestar atenção da onde está vindo o nosso desequilíbrio. Da gente começar a prestar atenção, por exemplo, se eu estou tendo dores de cabeça com frequência, talvez ainda elas não sejam tão graves, então eu posso começar a cuidar dessas dores para que no futuro ela não origine algo mais grave. Isso acontece com qualquer tipo de desequilíbrio, de doença. Né? Por exemplo, assim, problemas estomacais como gastrite, azia. Se a pessoa não cuida, ela pode virar até mesmo uma úlcera. E quando essas doenças começam a ficar graves nesse sentido, aí realmente é muito tarde para fazer alguma coisa. Então, quando o corpo ele começa a sinalizar, mais ou menos ele querendo dizer o seguinte, cuida disso aqui. Cuida de ti para que depois não fique pior. E é o que a gente chama, então, da medicina preventiva, né? Que nós temos aí também como grandes aliadas as terapias alternativas, que trabalham justamente na prevenção desses desequilíbrios. Então, o que eu quis trazer nesse vídeo de hoje é isso. O nosso corpo, ele se comunica o tempo inteiro com a gente. E a doença, a dor, o desequilíbrio é ainda um importante meio pedagógico para a gente evoluir, para a gente aprender. Então, que a gente possa prestar mais atenção ao nosso corpo, que a gente possa prestar mais atenção ao que ele está sinalizando e automaticamente a gente inclusive vai adquirindo mais autoconhecimento e participando ativamente da nossa evolução espiritual. Então, o que eu tenho para dizer para você com esse vídeo de hoje, com tudo que a gente abordou, escute o seu corpo. Cuide dele com carinho. Ele é o veículo que a sua alma precisa para cumprir a sua missão aqui na Terra.